Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bem-vindos! Vocês estão no Jurisprudência Constitucional, programa que analisa gratuitamente as decisões do STF, as decisões mais recentes. Vamos a elas então, as decisões do dia 16 de novembro de 2021. Muito bem-vindos! Mas antes, se inscreve no canal, dá o like, ativa a notificação lá no YouTube para você acompanhar sempre as nossas postagens e não perder nada. Vamos nos preparar para concurso público, prova da ordem e melhorar a sua advocacia constitucional. Vamos juntos! Primeira decisão de ontem, do dia 16 de novembro, foi na ADPF 888. E é uma decisão importante para o seu concurso, para a sua prova de ordem. Por quê? Porque foi negado seguimento a esta ADPF. Por quê? Porque, segundo entendeu o ministro Alexandre de Moraes, não foi respeitado o princípio da subsidiariedade. Isso mesmo! A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, ingressou com a ADPF em face de decisões judiciais. Lembra disso? Cabe à ADPF sobre atos normativos ou decisões judiciais? Sim, cabe sim. Só não pode estar transitada em julgado. Então, recorda isso, grava isso para o seu exame da OAB, para a sua prova de concurso, para a advocacia constitucional. Cabe à ADPF em face de decisão judicial. Só não pode estar transitada em julgado. Contudo, deve ser respeitado o princípio da subsidiariedade. Foi o que entendeu Alexandre de Moraes. Por quê? Porque nesse caso estava tramitando e está tramitando no STJ recursos especiais, inclusive no regime de recursos repetitivos, sobrestando inúmeros processos pelo Brasil. Então, quer dizer, existem mecanismos de controle que são eficazes para obter a tutela jurisdicional constitucional. Então, não é necessário alçar mão, ou seja, utilizar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para essa finalidade. Foi o que entendeu o Alexandre de Moraes. Mas olha só que interessante. O motivo é o seguinte, é que o STJ acolheu diversas ações civis públicas, pedidos formulados pelo MP federal, que fazia, a ordem era mais ou menos o seguinte dos pedidos. Primeira, impor às transportadoras a obrigação de não expor veículos ao tráfego em rodovias com carga cujo peso exceda os limites máximos determinados na legislação. E fixava multa como forma de compelir ao cumprimento da obrigação de não fazer. Olha aí, civilista, você que sempre quer um exemplo de obrigação de não fazer, aí está uma, certo? Olha que interessante, então, nessa obrigação de não fazer, e inclusive combinação de multa. E a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, não concordou e ingressou com a ADPF. Só que não houve seguimento, porque não é subsidiária, não é em última ratio, em último caso, porque, poxa, existe recurso para isso. Os processos estão tramitando, há medidas judiciais e serão eficazes. Lembrando que nesse voto, nessa ADPF 888, o ministro Alexandre de Moraes retomou julgamentos do STF que servem para o seu estudo também. Quais são? A ADPF 186 e também a ADPF 13 e a ADPF 15, que são julgamentos históricos referente ao princípio da subsidiariedade. Então, se couber mandado de segurança, ADI, habeas corpus, habeas data, enfim, qualquer outro meio e seja eficaz, e tem que ser eficaz, certo? Não cabe a DPF.
Muito bem. Não é só no controle concentrado, tá bem, gente? Vamos adiante? Primeira decisão foi essa. Começou quente, começou legal o nosso estudo. Vamos adiante. A segunda decisão é no recurso extraordinário 101/89/11. Gente, importante, fixação de tese. Tese em tema de repercussão geral e é o de 988. Tema 988. Vamos à tese que foi fixada? Lá vai. É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o estrangeiro que demonstre sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação de regência. Esse recurso extraordinário, ele teve por base o Estatuto do Estrangeiro e não a nova lei de imigração. Então, ficou esse hiato, porque a lei de imigração, no artigo 4º, ela regula que há essa isenção. Contudo, o Estatuto do Estrangeiro não. E aí ficou essa dúvida. E o STF bateu o martelo no seguinte sentido do ministro Luiz Fux. O voto do ministro Luiz Fux determinou que deve ser em virtude do exercício da cidadania, que é garantido pela Constituição, inclusive garantindo igualdade a brasileiros e estrangeiros residentes no país. Gente, lê o artigo 5º da Constituição, lê o caput e depois vai para os incisos 76 e 77. Gratuidade de registro civil e dos atos necessários ao exercício da cidadania. Então, com base nessa interpretação sistemática e também, olha só, outras hipóteses nesse mesmo tom na nossa Constituição, o Luiz Fux entendeu dessa forma. Mas olha só, o artigo 5º, inciso 73, propositura de ação popular também gratuita e realização de matrimônio no artigo 226, parágrafo 1º da Constituição. Então, em todo esse conjunto da obra constitucional, o STF entendeu por bem que estrangeiro sem recursos tem imunidade de taxas para regularização migratória. Esse caso tratou de um pedreiro estrangeiro que estava no país e gostaria de regularizar a sua situação. Muito bem, vamos para a terceira decisão do dia 16, ADI 5690. E essa envolve uma lei do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? O Supremo declarou constitucional, a de improcedente. Isso significa que a lei ela é constitucional. Ou seja, se ingressaram para declará-la inconstitucional e o Supremo diz não é inconstitucional, significa que ela é, por óbvio, constitucional. O que o Supremo declarou então? Que a lei 14.983 de 2017, lei gaúcha, essa lei 14.983 de 2017 é constitucional. O que ela previa? Demissão de empregados não estáveis após extinção de autarquia no Rio Grande do Sul. Muito bem. Quem que foi o proponente dessa ADI? Foram dois. Na verdade, dois foram os proponentes e, tecnicamente, só um foi aceito como legitimado, com legitimidade ativa. Por isso é interessante até mencionar o porquê que o outro não foi, para fins de estudo. Vamos lá! A Confederação Nacional de Trabalhadores em Transporte e Logística, a CNTTL, foi aceita. Contudo, a Federação Nacional dos Portuários, FNP, não. Porque, embora é uma entidade sindical de grau superior, não é confederação sindical. Então, não é um legitimado ativo lá do artigo 103 da Constituição e foi declarada a ilegitimidade ad causam para a Federação Nacional dos Portuários. Mas vamos em frente. O que dizia essa lei?
A Lei Estadual 14.983 dizia o seguinte no artigo 4º: vamos juntos! Fica em extinção o quadro de pessoal da SPH, que é a autarquia, de que trata o ato número 188 de 30 de outubro de 1972, e aí tem alguns detalhes de legislação, ficando vinculado à Secretaria dos Transportes. Parágrafo 1º. Os empregados do quadro de pessoal da SPH referido no caput, que não foram estabilizados constitucional, legal ou judicialmente, terão seus contratos de trabalho rescindidos no prazo de até 180 dias, com o pagamento das respectivas verbas rescisórias na forma da legislação trabalhista. Gente, o Supremo entendeu constitucional isso. Por quê? Olha só, a CNTTL, que era uma das proponentes da ADI, elencou como paradigma o artigo 169, parágrafo 3º da Constituição, que dispõe: a despesa com pessoal ativo e inativo da União, Estados, Distrito Federal e municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Então, primeira, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. 2, exoneração dos servidores não estáveis. Então, a proponente entendeu que deveria ter sido feito primeiro esse escalonamento do que simplesmente a extinção da autarquia. Contudo, o ministro Dias Toffoli, e foi seguido pelos demais ministros, entendeu que é um direito do administrador criar autarquias e extingui-las, desde que por lei. E houve lei. Então, não existe essa obrigatoriedade de seguir esse escalonamento do 169, parágrafo 3º. Por quê? Porque isso é para autarquias em atividade e não para casos de extinção. Esse é o distinguishing, a distinção necessária para que se possa compreender bem este problema. Muito bem, vamos para a última decisão do dia 16. Vamos lá, gente! Seu concurso em primeiro lugar, sua prova de ordem e sua advocacia. Vamos adiante! Vamos adiante! ADI 6579. Gente, nós estamos vivendo a Semana da República, porque dia 15 foi feriado alusivo à proclamação. Então, hoje é dia 17, estamos comentando as decisões do dia 16 e, mais uma vez, o princípio republicano foi utilizado como paradigma para declarar uma interpretação conforme a Constituição de uma lei estadual. Qual lei é essa agora na ADI 6579? Amazonas! E aí, meu povo do Amazonas, olha só, Lei 4.733 de 2018. É mais ou menos o seguinte, ela dispõe: o governador do estado do Amazonas, terminado o mandato, tem direito a utilizar os serviços de até 10 servidores, sendo até 7 militares e 3 civis, para segurança e apoio pessoal. Ponto. Gente, não diz prazo para isso. Ou seja, se entende dessa forma como está aqui, é indeterminado, portanto, até mesmo vitalício. E isso a ministra Rosa Weber entendeu que viola o princípio republicano e viola também a razoabilidade. E, inclusive, ela fez o seu voto, exarou o seu voto, prolatou, no seguinte sentido: ela utilizou, olha só, interpretação conforme e o argumento foi por precedente. Professor, pode um ministro utilizar o seu argumento invocando um precedente ou utilizando, fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V do precedente? Pode.
desde que também fundamente que se aplica esse precedente e o porquê. Mas pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V se não ficar só nisso. Então, foi o que a ministra Rosa Weber fez e chamou a bailar a ADI 5346 da Bahia, onde foi fixado prazo específico para a disponibilização desses serviços no âmbito do estado baiano, certo? Então está se aplicando também para o Amazonas, que pode ter esse serviço de proteção aos governadores, contudo limitado a um mandato subsequente. Olha que interessante isso, até regulamentação posterior por lei. O que não pode é ad eternum, ou seja, forever, tá? Não tem essa ideia, porque isso viola ou violaria o princípio republicano. Quanto à questão de 10 servidores, gente, 10 servidores à disposição do governador, de ex-governador, na verdade, né? 10. Edson Fachin entendeu que foi o voto divergente, entendeu isso viola totalmente o princípio republicano e é um simples privilégio. Cá entre nós, não tem como não concordar com o ministro Fachin. Entendo como um escândalo. Isso aí é uma afronta a inúmeros princípios da moralidade, da razoabilidade, contudo, numa linguagem mais técnica, em uma decisão mais técnica, com o teor da Constituição, é possível sim defender a prestação desses serviços, embora eu estou 100% com Edson Fachin, me parece que viola completamente o princípio republicano, é um escárnio com os pagadores de impostos você ter que pagar segurança com 10, por exemplo, servidores para ex-governadores. Imagino você do estado do Amazonas não deve estar muito feliz com essa decisão, contudo, pelo menos, todavia, entretanto, não é para sempre, ou seja, está limitado e deve ser limitado esse prazo, foi o que entendeu o Supremo Tribunal Federal na ADI 6579, cujo objeto é a Lei 4733 de 2018 do Estado do Amazonas. Então, meus amigos e minhas amigas, esse foi o Jurisprudência Constitucional do dia 17. Espero que vocês tenham gostado, compartilha com os amigos, curte o nosso vídeo, se inscreve lá no canal do YouTube, vamos juntos estudar Constitucional na prática com a jurisprudência. Deixa eu te ajudar a passar no seu concurso, na sua prova de ordem e a melhorar os seus argumentos para a advocacia constitucional. Quem está atualizado está à frente dos demais. Até o próximo Jurisprudência Constitucional. Grande abraço a todos e a todas.